décimo momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Chegou a nossa vez de conversar um pouquinho sobre o pior reboot que eu vi nos últimos tempos. Mas calma, temos muita coisa para conversar, mas muita mesmo, tá? Porque durante o filme eu tive inúmeras sensações, raiva, ódio, fúria, muitas vezes durante esse filme. Mas calma, porque assim, a gente, quando analisou o trailer, a gente até achou interessante esta proposta, né, de um corvo mais estilo John Wick, né, com o gore elevado, com a violência, ok. Só que não é só isso. E aí, o nosso glorioso Rupert Sanders, ele incorreu no mesmo erro de The Boys. Ele achou que apenas a violência e o gore iriam salvar esse filme. Esse filme, ele, como reboot, é uma das maiores podreiras que eu vi nos últimos tempos. E olha que a gente já trouxe vários reboots aqui, mas existem inúmeras justificativas para esse fracasso, porque vai ser um grande fracasso. Mas olha só, a gente vai dividir esse vídeo em duas análises. A gente vai analisar o reboot, que carinhosamente é conhecido aqui na Linhagem Geek como rebosta, porque isso é uma rebosta. E a gente vai analisar o filme isolado. Tem algumas diferenças. Eu quero convidar vocês a sofrerem um pouco com a gente nesta crítica do Corvo. Esse filme, ele é o retrato da modernidade. E é o retrato de como as pessoas... É o retrato de muita coisa. Mas quando você vai pro 94... Eu tava conversando com o Gueré hoje, que é o roteirista, e gosta do quadrinho do Corvo, e gosta do filme de 94. O 94, falando até aqui com a equipe da Linhagem, até a loja de instrumento é soturno. Você tem medo de uma loja de instrumento, é tudo muito macabro, 94. Aqui você tem um filme mais leve, você tem um filme bem mais leve, com uma outra proposta mais leve em ambientação. De explicar mais as questões, mas assim... O retrato da modernidade que eu quis dizer é que esquece o clássico. Vamos focar aqui num público novo. É isso. Não, um público dos anos ali, início dos anos 90, dos anos 80. Não existe mais. Não existe mais. Então vamos fazer pra galera do TikTok. Fazer pra galera do TikTok é um corvo. É um corvo mais moderníssimo, entendeu? Então vambora. E você perde a total... Você até poderia fazer isso, mas com a essência do antigo. Mas ele é um modernete. Ele não tá nem aí pro passado. Ele esquece tudo do Corvo. Esquece tudo do Corvo do Brandon Lee. E ele quer reinventar o Corvo. E o resultado é patético, é pavoroso, é podre. Mas isso que o Gabriel falou é legal. Existem duas formas de você analisar esse filme. Ele como reboot do Corvo e ele como um filme isolado. Assim como faremos e seremos obrigados a fazer no Craven. Craven, entendeu? O Craven você vai ter que esquecer do Craven, da última caçada de Craven e ver o filme. Aqui depende pra quem é. De repente, mas depois a gente vai entrar isso aí. Mas pra mim, que assisti, que gostava do Corvo... Esse aqui é muito triste, viu? Triste demais. Então é o seguinte, galera. Resenha vai ser muito boa. Vamos analisar o filme isoladamente e o filme como reboot. Beleza? Faça o seguinte, antes de continuarmos, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no canal, deem seu like, ativem seu sininho e já deixem os seus comentários e a sua nota. Deem um pulo na loja da Linhagem, todas as camisetas que usamos estão disponíveis na lojadalinhagem.com.br. Estamos em homenagem ao filme do Corvo. Eu estou com existe filme bom, filme médio e filme podre. E o André pressa pra falir, porque difícil esse filme se pagar. Estamos com novidades aqui no canal da Linhagem Geek, ó, temos canecas personalizadas, olha só. Canecas personalizadas com os nossos logos, com os nossos bordões, no perfil no Instagram Amo Canecas, loja Amo Canecas, ou no site
amocanecas.com.br. Tem todas as canecas da Linhagem Geek, você pode adquirir a sua. E você já sabe que temos o podcast e nós temos o canal Linhagem Cortes. Se inscreva lá, porque a cada convidado que vem, os cortes mais legais estarão lá. E você que tá procurando um curso de inglês, você precisa do curso de inglês para fazer aquela viagem internacional, para conseguir um emprego naquela multinacional ou para finalmente passar naquela entrevista em inglês. Seus problemas acabaram, porque a gente vai apresentar para você o melhor curso de inglês da internet, o Método B-Way, do professor Jonas Bressan, que tem 20 anos de experiência e já ganhou diversas premiações com o curso da plataforma Eduz. E vários inscritos aqui da Linhagem já se formaram no curso e estão empregados. Além disso, o Método B-Way vem com 2 cursos adicionais. O Inglês com Música, além de se divertir cantando grandes clássicos, você vai memorizar o vocabulário, frases e pronúncia de forma mais rápida e duradoura, através das letras das músicas. E o Sounds of English, com técnicas práticas e eficazes, você vai aprender a pronunciar corretamente as letras e as combinações de sons de inglês. Então você vai clicar no link na descrição, tem um grande desconto da Linhagem Geek e não perca tempo, comece a estudar inglês. Vamos lá, galera, pra gente sofrer menos, tá? A gente vai começar olhando o filme de forma isolada, como se não houvesse nada, como se isso fosse a primeira história do Corvo contada, sem HQ, sem nada. Vamos olhar o filme, tá? Rupert Sanders na direção, pra mim, ele falha em inúmeros pontos na direção. Inúmeros pontos, tá? Além disso, o roteiro é extremamente previsível e tem vários clichês. Aí você vai falar assim pra mim, Gabriel, mas clichê às vezes funciona. Concordo, às vezes funciona, principalmente quando você traz uma retratação de um filme da década de 90, um reboot, e clichês são interessantes. Por exemplo, no Corvo de 94, tem um clichê que eu adoro, que acontece, que o Batman faz muito, né? Que eu tô conversando com você, aí você vira as costas, eu saio fora, né? Aí o policial, que é o que faz o Winston do Caça-Fantasmas no Corvo de 94, ele fala assim, ele sempre faz isso. Isso é um clichê, mas é um clichê que funciona, sabe? Só que aqui, o clichê, ele é jogado, ele é largado. Claramente largado para que você faça algum tipo de associação. Então, para mim, isso já erra muito. Em relação à direção, novamente, o filme ele tem quase 2 horas de duração. O Corvo clássico tem 1h30, mais ou menos. A introdução do filme, você pode até falar, olha, é para aprofundar melhor a relação do Eric com a Shelley. É extremamente cansativo, mesmo você isolando, a construção do relacionamento deles é ridícula, cara. É ridícula. É feita numa clínica de reabilitação e tá todo mundo junto, homem, mulher, nem sei se funciona assim, tá? Nunca passei por uma clínica de reabilitação, mas tá todo mundo junto, homem e mulher, pode se encontrar em vários momentos. Foi quase, hein, Roberto? O quê? Que você passou, foi quase, hein? Não é assim. Eu já trabalhei em uma, não é assim. É separado, tem só as atividades juntas, assim, de coisa, mas dormitório, tudo separado, prédio diferente. Não faz sentido. Aí, isso daí já me incomodou bastante, tá? E eu tô olhando como filme isolado. Você se conhecer nessa condição é péssimo, sabe? É péssimo. O jeito que eles fogem é uma das piores coisas que eu vi na história do cinema. É você, de repente, tá ali, quietinho e tal, e foge. Mas assim, parece que você tá saindo. Até pra sair desse prédio aqui é mais difícil. Então, é claro, eu vou dar um aviso aqui já. Vou pedir pro Gui colocar alerta de spoilers, tá? Porque a gente vai trocar uma ideia com spoilers. Porque não vai dar pra ficar gravando vídeo com spoilers sem spoilers. Então aqui o filme já cansa. Ele já cansa bastante com a introdução desses dois. E aí tem um clichê da casa que tá pronta, a relação, ele se pegando o tempo todo, até desenvolver pra questão do Corvo. Quando entra na mitologia do Corvo, o filme, ele melhora, tá? Ele melhora, porque aprofunda mais a relação do Corvo, da morte, da passagem, do objetivo que ele tem. Ele tem um objetivo que é vingança para salvar a ele e a Shelley. Então ele tem esse objetivo. Só que aí tem um outro ponto muito ruim, porque a forma
como ele conta que ele vai várias vezes e volta meio pra aquele mundo underground, acaba cansando. Então, em vários momentos, o filme, ele cansa você. E aí ele te prepara pro que tem de melhor, que é a violência, que é boa, isso é inegável. Se você não gostou da violência e tal, ok, a gente respeita a sua opinião e discordar não é ofensa. Eu gostei da violência, mas a violência, ela é aleatória. Ela não tem profundidade. Fora que, pra mim, esse é o pior trabalho do Bill Skarsgård. Vamos lá. A gente tá falando que não um filme isolado, né? Way isolado. Vamos lá. Isolado, o romance é arrastado, o filme é arrastado, ele tem soluções extremamente burras, como assim, ninguém vai dar carona pra quem tá numa floresta com, né, com roupa de louco. Com uniforme, né, seja de cadeia ou seja de sanatório, essas questões. Então o filme, ele é burro. Agora, você tem vários clichês, como o Matheus falou, dele trocar de lugar com ela, né, enfim. Mas o filme, ele é um filme morno. Ele não é um filme que te emociona em nenhum momento, porque a história, ela é mal contada, a história, ela é mal desenvolvida. Os personagens, eles são rushados, são muito rushados. Aí você tem uma grande diferença. Por exemplo, o Corvo de 94, ele é muito direto, ele é extremamente direto. E aqui você tenta dar uma floreada, só que você peca demais na tentativa. E é tudo muito raso. Você tenta fazer as coisas do jeito mais raso possível. Mesmo ele tentando desenvolver algumas questões, você tem muita ponta solta que você não sabe onde é esse mundo. O que é esse pra onde ele vai lá, que o cara joga ele na água Matrix. E 2 vezes o efeitinho Matrix não, né, Alberto? 2 vezes não, né? Uma vez só. E aí você tem, única e exclusivamente, algumas cenas de ação ok. E bem ok mesmo, porque elas não fazem muito sentido. Não sabe, assim, vou me vingar de todo mundo e tal, mas até nisso, é incrível. Ele tentou explicar melhor o Corvo e conseguiu deixar mais mal explicado. Conseguiu deixar mais mal explicado. Porque no de 94 você tem a intenção. Você nota a intenção, porque o filme começa ali e acaba... Começa já com o Corvo, acaba ele indo embora e acabou. É meio que, pô, sabe, você vê que existe uma intenção de deixar subentendido e as pessoas irem procurar o quadrinho. Aqui você tem o contrário, você tem uma tentativa de explicar cada vez mais, só que quanto mais ele tenta, mais ele piora. E você tem mais ponta solta que o primeiro. Você tem mais dúvida que o primeiro, porque a dúvida do primeiro é positiva. Mas como filme isolado, sem você saber absolutamente nada do Corvo, eu não sei se as pessoas vão gostar, porque ele não tem peso, ele não tem sustentação. É um filme bem medíocre. É bem... assim, você não tem emoção no filme. Ele não passa... Porque o relacionamento deles é, a fuga é, o cara vai... E outra, né? Negocinho no celular. Videozinho no celular, pô. Então, e aí a gente entra, pra mim, em 2 pontos muito críticos desse filme, olhando como um filme isolado ainda, tá? A fuga da reabilitação é ridícula, tá? É ridícula, foi um negócio que pra mim, falei, cara, não é possível. Vamos fugir, tira aqui a tornozeleira com uma faquinha, né? E foge pelo duto de ar, fugindo. E aí o diretor, ele usa várias estratégias que são clássicas pra você não mostrar como acontece tal coisa, que seria muito difícil. Por exemplo, pular uma cerca cheia de arame farpado. Aparece só o Eric jogando a roupa dele por cima do arame farpado, mas depois já corta e eles já estão no meio da estrada. Como que eles passaram pelo arame farpado? Não é fácil, tá? Não é fácil. Então, várias vezes tem esse tipo de estratégia, né? Porque ele se enrola na própria decisão e não consegue te explicar. E outra coisa, no decorrer do filme, quando eles são assassinados, aquele Mephisto que fala com o Eric, ele chega pro Eric e fala assim, se você matar todos que mataram vocês 2 voltam à vida. E ele ainda não acredita muito, tal, no que tá acontecendo, mas ele já volta com os poderes de Corvo, já volta com a imortalidade. Beleza, e já tem todo o amor construído pela Shelley. Ok. Aí quando ele descobre que a Shelley matou uma pessoa, ele começa a questionar o amor. Eu não acredito que ela matou uma pessoa. E dá pra ver claramente, porque ele vê no celular
o diabinho, o diabo lá, que também não explica nada o que é esse cara aí, né? Exato. O vilão. Ele usa a voz de Duna, né, na orelha dela. Qual que era o nome do mutante? Era Persuasão, né? Usava Persuasão, né? Ele vai lá, usa a voz da Duna, Lisan Al-Gaib, e ela vai e mata uma mina. Beleza. Aí ele pega e começa a questionar. Eu não acredito que ela não contou isso pra mim. E aí, por causa disso, ele perde os poderes dele, aí novamente vem o Mephisto lá e fala, ó, porque você questionou o amor, agora não pode mais voltar os dois, ou é um ou é outro. Ah, cara! Então, é aquilo que eu falei da tentativa de desenvolver mais e só piora. Pô, meu, aí foi ridículo, cara. E eu tô olhando só pra esse filme aqui, isso foi ridículo. E aí ele faz o clichê. Ah, tá bom, então a minha alma pela dela. Isso aí é clichê do clichê, cara. Cara, esse filme, Ele tenta ser um romance, depois ele tenta ser um filme de ação, mas ele não é nada, esse filme. Parece que são cortes diferentes que não para, sabe? A explicação do submundo é muito podre, meu. É muito podre. Então, cara, é ruim o filme, tá? O filme é ruim, cara. Bom, olha só. Como filme isolado, depois de tudo isso, é claro que eu preciso destacar shape do Bill Skarsgård, hein, malandro? Bicho tá denso, hein? Que é isso? Seco no mínimo, assim, estourando uns 3% de BF, tá? O shape tá lindo do Bill Skarsgård, só isso, tá? Voltando aqui, cenas de ação, gostei. Eu achei legal a introdução do elemento espada, adoro. A cena de ação no teatro, ela é muito boa, conduzida por uma ópera. E aí, quando eu falo da ópera, eu falo que a trilha sonora desse filme é ruim. Sim. Ela é ruim, a trilha sonora desse filme. E a gente já vai entrar na comparação com 94, que a trilha sonora é ótima. A trilha sonora é ruim, não marca, mas a cena do teatro, ela é uma cena muito bem feita. Mas essa cena do teatro, ela tá no trailer. Ela tá no trailer. Tem algumas coisas que, obviamente, não mostram no trailer, mas essa cena do teatro é basicamente a melhor coisa desse filme, porque depois quando ele encontra com o vilãozão, pra mim não faz sentido algum aquela treta com aquele vilão. Nenhum, sabe? Ele não oferece nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de resistência. Então, pra mim, esse filme como filme isolado, eu vou dar nota 4,5. Eu vou dar nota 4. O isolado, nota 4. É um filme que muito mal explicado. E é difícil, eu acho muito difícil alguém ir de Alegre ver o Corvo, esse Corvo aí. A pessoa hoje tem internet, né? Ah, deixa eu ver o Corvo, deixa eu ver o primeiro, né? Quem fez o primeiro e tal, um pouco da história. E você consegue assistir também o primeiro, de 94. Então é muito difícil a pessoa, esse aí, eu acho que é uma minoria, bem minoria. E aí a gente tem aquela mania, que a gente disse no início, do diretor achar que a turma modernete do TikTok vai adorar esse Corvo. Tomara que ele esteja certo. Agora a gente vai falar sobre o reboot, tá? Reboot, que pra mim, como reboot... Aí é outra coisa. É lamentável o que o Rupert Sanders faz. Ele deu declarações que eu falei logo no começo. Uma das principais justificativas do fracasso é você falar que você vai tentar fazer o filme para um público novo. Erro cabal. Porque o público que assistiu Corvo em 1994 está vivo aqui. Está aqui conversando com você. Se esse filme ele fosse em 2074, aí beleza. Porque aí seria um público muito novo e fatalmente eu e o André não estaremos mais aqui e ninguém da década de 70 e 80. Agora o filme é em 2024 e o público tá aí, galera. O público tá aqui. Você simplesmente destruiu tudo do Corvo. Tudo. Começando, obviamente, pela lacrate da Shelley. Temos aí uma troca de etnia. Padrão, né? Padrão. Shelley. E é feia, né? É feia a Shelley. É feia, né? É. Difícil isso. Muito difícil. Outra coisa, agora... Conseguiram deixar até o Bill Skarsgård feio, Não, com aquele com cabelo horroroso. Então, agora é o seguinte... Ele parece um imbecil. Agora é o seguinte... O Eric Draven, nem se a minha mãe fosse escrever o Eric Draven, ela faria uma bosta completa como esse cara fez. Porque assim,
O shape tá legal? Tá legal. As tatuas não me incomodaram. Agora, ele é abobado. Ele é lento, ele é lerdo. Ele é... ridículo. Isso é ridículo. A personalidade dele é ridícula. Esse Eric Draven, ele é um drogado, um nóia. Ele é um nóia, um maconheiro, cara. Nem banda ele tem, nada, então, zero. Ele se encontra com a Shelly num sanatório pra recuperar gente drogada. Cara, o Eric Draven, ele é um músico, ele é um roqueiro. Em 94, ele pega num cigarro. Agora eu conversei com a equipe aqui da linhagem que leu algumas HQs do Corvo, e nenhuma HQ ele fuma maconha. Nesse aqui ele fuma maconha, toma bala, só quer saber de doideira, de loucura. Esse relacionamento da Shelly e do Eric Draven é construído da pior forma possível. Porque em 94 não mostra o relacionamento deles. Mas como é retratado pela direção em flashes, era uma coisa linda, era uma coisa romântica, ele pedindo ela em casamento, sabe? Era uma coisa bonita. Essa relação é uma relação de dois doidos que vão o tempo todo pra balada, toma bala, fica doidão. Você pode até inferir, né? Se o cara era do rock ali dos anos 80, talvez, só que talvez, meu querido, porque às vezes é melhor não mostrar. Porque como o filme de 94, ele já começa, né, praticamente com o Eric virando, se tornando, saindo do túmulo. Aí vamos lá, túmulo, né? A gente tá falando do herói gótico, né? Um herói gótico que tem a questão do Halloween, que é ignorado, não existe Halloween aqui. Tem o Halloween. A Noite do Diabo. A Noite do Diabo. Tem o Corvo. E tem a pintura, praticamente uma pintura do Kiss, né? De rock and roll. E tem o rock and roll. Fora que o filme de 94, ele tem uma ambientação soturna incrível. Tudo escuro. Eu me lembro muito do Robocop. Que dá medo de você assistir. O Gabriel até comentou, a gente comentou, Gabriel, até o cachorro quente ali é assustador. Assustador. Tudo, até a carrocinha, tudo é muito assustador. Mas por que não fazer uma releitura decente? Eu falei saindo do cinema. Eu não dou 3 anos pra fazer um reboot do Corvo, só que aí esse reboot vão fazer igual. Não precisa fazer igual. Mas você tem todo um estofo da época de trilha sonora. A parte que me incomodou foi a ópera. Eu falei, era pra ter sido uma noite do heavy metal ali com o Corvo. Não, e se toca The Cure, por exemplo... usa a mesma música da transformação, pô. E a transformação é ridícula. É uma música de TikTok, que tem jogo de gol de futebol, pô. Sabe? É podre, meu. A transformação do herói é a coisa que o público mais espera, pô. Até quem não conhece, assim, mas quando é que esse cara vai virar o Corvo? O cara que não sabe nada do Corvo, vamos lá, trazendo o ponto do diretor. Pro público novo. Pô, o cara que não conhece nada do Corvo, ele tá assistindo, fala assim, vai ter uma transformação do Corvo. Aí depois que o Bill Skarsgård faz aquele negócio, o cara iria olhar e fala assim, é isso aí, o Corvo? O cara pega uma tintinha, passa e acabou, é isso, Corvo. Você poderia dar uma ênfase e ser auxiliado pela tecnologia hoje do cabelo crescendo, quando ele dá aquela acordada que volta os poderes, o cabelo crescendo, pega uma roupa, faz a maquiagem parecida e toca um rock, pô. E a cena da ópera, cara, pô, é muito triste, porque é muito clichê. É muito clichê. Então você se desvia completamente do original, você renega o original, tenta fazer a sua própria leitura, só que a sua própria leitura é muito podre. É ruim pra cacete. E aí, o filme dá a impressão que a direção e tudo mais odeia o filme de 94. Exatamente. Odeia o filme de 94. Então é muito triste. Quem gosta do Corvo, meu... Eu fico imaginando a galera deve ter tido vontade de sair do cinema. Não, e assim, galera, o André falou da transformação. Visualmente eu gostei da transformação, tá? Eu gostei dos corvos voando atrás, ele olhando pra cima. Visualmente eu gostei da transformação. Sabe por quê? No original, ele é destinado a ir num lugar que tem uma maleta
que tenha tudo. É a casa dele, né? Então, a casa. porque o corvo fica, porque ele tá meio sem entender, né? É. O corvo vem e aí ele, né, ele se pinta, tem tudo um negócio, sabe? Então, Pô, é isso que o André falou. Se você for olhar em termos de transformação, né, o Rupert Sanders, ele quis focar na mística da transformação. E gostamos de transformação. Eu acho legal, eu acho que visualmente foi legal a transformação. Ele olhando 360, os olhos, ok, mas a trilha não conversa com nada. Com nada. E aí você tem a destruição também da fisionomia, da aparência, do cabelo, que é altamente incomoda muito, tá? Incomoda muito a falta do cabelo. Mais uma vez, o shape tá legal? Tá legal. Só que assim, ele não passar o pó branco no rosto, isso foi uma afronta ao corvo. Isso é uma afronta. O que esse cara fez... Ele tá simplesmente jogando o material de origem no lixo e com a sua arrogância, a sua empáfia, falando: eu vou fazer o meu. É isso mesmo. Eu vou fazer o meu. E é por isso que tá tomando pau, principalmente dos fãs do Corvo. Dos fãs. Se você olhar Rotten Tomatoes, ele tá com uma aprovação até que ok do público. Não é todo mundo que tá detestando o filme. Porque eu tô te falando aqui. Se, por exemplo, a minha esposa tá querendo ver... A minha esposa, se ela assistir, talvez ela até goste. Ela até goste. Mas quando você faz a comparação, aí, meu amigo, é muito difícil defender. Quer ver um outro ponto que é péssimo nesse filme e o do Corvo é magnífico? O Corvo de 94, a esposa dele, a Shelley, foi estuprada, foi violentada por 5 caras, ou 4, se eu não me engano. 5 ou 4. E aí você estabelece... alvos, onde o corvo vai perseguir um por um. Aqui não tem que perseguir ninguém. Ele persegue quem mata, mas quem mata não tem a profundidade como o de 94 teve. Porque os vilões, você tem o sub-boss e o grande boss. Aqui não tem sub-boss. Tem nada, né? Tem um ou outro ali, mas que não tem o background como o de 94 teve. E o de 94 é incrível, como ele vai atrás de um a um. Aqui, o diretor, ele coloca uma série de capangas pra morrer que você não dá a mínima. No de 94, era interessante você ver o confronto individual dele com todos os que estavam participando. E aí você tem o quê? Você tem coerência nos confrontos do Corvo. Aqui é só um cara matando uma pá de cara que não serve pra nada. Porque esse corvo é um corvo Nutella. Porque o de 94 é muito mais pesado. Muito mais pesado. A motivação é mais pesada. O assassinato dos dois é muito mais pesado. Aqui é muito... Você vê? É muito suave. Então, assim... Ele pensou para um novo público sendo muito leve. Sendo muito leve, porque o de 94 é muito mais pesado. E você tava falando quando o corvo ia de morte em morte, ele deixava o recado do corvo. Exatamente, o fogo. Tinha vários, tinha com sangue na parede, sangue, tinha com fogo, ele deixava um recado à la Batman. É isso mesmo. Então até isso você perde. Assim, você perde tudo do corvo. Você não tem... Assim, se você tá vendo esse filme e gostou de 94, esse filme não tem nada, tá, do corvo. Isso é a minha opinião. Nada. Zero. Nada, zero. Então, infelizmente, a gente tem... E eu acredito que em breve a gente vai ter um corvo novo. E aí, porque como o estúdio viu que isso aí foi uma bomba, e todo mundo da indústria tá percebendo que manter as raízes dá sucesso... Logo a gente vai ter um corvo novo aos moldes ali de 94 e aí vai ser sucesso. Outro ponto também que é ridículo é o próprio corvo bicho. O bicho nesse não serve pra nada. Ele tá ali passeando, tal. No Corvo de 94, ele serve como um guia. Então, em vários momentos, o corvo chega primeiro, tem a visão do corvo, que ele enxerga através da visão do bicho corvo. E aí você tem o plano do grande boss, do Big Boss, de acertar o corvo, que aí ele perderia os poderes. Isso é incrível. Nesse aqui, o corvo ele só passeia.
junto com ele, não tem a mesma importância como o Corvo de 94. Então são muitas coisas, se a gente for olhar no macro, em termos de reboot, é péssimo. É péssimo. E para este reboot, a minha nota é 0, tá? 0. E a sua, André? Eu vou de nota 0 também. O reboot é muito fraco. E eu tava falando dos lances góticos, eu esqueci da tumba. Pô, ele sai ele sai do túmulo. Isso assim, é de noite ali, depois ele volta. Então tem toda uma construção que tudo, absolutamente tudo, foi ignorado. Então é nota 0 mesmo como reboot. E aí, no final, ele pega e troca, né? Ele revive a Shelley. A Shelley acaba revivendo. Não sei se nas HQs isso acontece, mas ele acaba revivendo a Shelley. Mas ele continua ali no submundo como Corvo, dando a entender que talvez ele possa voltar. Agora, um outro ponto de justificativa para o fracasso monumental desse filme é o próprio Bill Skarsgård, que a gente tem que falar. O Bill Skarsgård, na minha opinião, ele foi muito antiprofissional, mesmo não gostando do filme, em avaliar negativamente o filme antes dele ser lançado. E isso tem tem muita importância pro fracasso desse filme. Ele pode não ter gostado? Claro que não gostou. Se ele gostasse do Corvo, como ele gosta, ele não deveria ter falado isso. Ele poderia falar isso uma outra hora. Agora, ele também contribuiu, né? E olha só, a gente não tá nem falando da Lacrate. Nem falamos disso. Porque geralmente, né, o show de... Aqui teve um show de Truman, mas um show de Truman sem falar da Lacrate. Você teve o diretor falando que ia fazer para um público novo e você tem o protagonista do seu filme falando que não gostou das decisões. Então isso tudo leva o filme mais ainda pro bueiro. E o Bill Skarsgård foi mal nesse filme. Pra mim, carisma baixo, 0. Os outros atores também ruins, bem ruins. E é um filme de uma cena só, que é a cena da ópera, onde você tem uma violência gratuita, no mesmo estilo do erro de The Boys. O que The Boys fez nessa 4ª temporada? Fez violência gratuita em vários momentos, tipo aquela cena das cabras voando, tal, das galinhas. Uma violência gratuita, aleatória, e é um filme que não tem a alma que tem o Corvo de 94. O Corvo de 94 tem alma, tem espírito, tem magia. Esse Corvo, ele não tem nada disso. Podre. E eu quero saber, ó, se a gente for somar a nota do filme isolado com a nota do reboot, 4 mais 0 dá 4, dividir por 2, nota final 2 pro Corvo de 2024. Coloquem nos comentários aí a opinião e a indignação de vocês. Se vocês gostaram, não há o menor problema, porque discordar não é ofensa. Só para complementar uma informação passada pela nossa produção aqui, o orçamento deste filme foi 50 milhões de dólares e o seu final de semana inicial bateu 4 milhões? 4 milhões e meio. É o fracasso anunciado. Obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.